Então, boa tarde para todo mundo. Eu vou corrigir a prova de compartilhar aqui a tela. Essa é uma fase, boa fase, acontece com todo mundo. Eu acho que essa pandemia aí atacou, não foi só a doença mesmo, né? Atrapalha muito, assim, o ritmo, uma coisa antes, aí depois. Assim, eu fico pensando, se eu, por exemplo, que já tecnicamente já tenho meu emprego e tudo mais, tenho minha estabilidade, e aí é ruim, sabe? Atrapalha, imagine vocês, que é muita coisa. Fora que eu acho que também, quando você está na universidade, você está estudando, você passa o dia todo lá, você meio que é um ambiente de estudo, você se concentra para ficar lá estudando. Agora, estudar em casa não é a mesma coisa, assim, principalmente se você não tem um lugar para estudar. Pelo menos para mim não é a mesma coisa. Aqui é porque eu moro sozinho. E eu já não gosto de estudar aqui em casa, porque não tem nada que me atrapalhe aqui. Eu já prefiro sair, assim, é normal, né? Você sai, fica lá, eu fico na minha sala fazendo as minhas coisas. E vem para casa só à noite para, enfim, basicamente descansar e dormir para o dia seguinte. Isso atrapalha muito e tem muitos alunos que estão sofrendo com isso. Da engenharia civil tem muitos. Se você tem muita distração em casa, é muito complicado. Não tem aquela coisa assim, como é que você se concentra, né? É muito difícil. Pelo menos, digamos assim, esse é o último semestre com esse negócio, porque ninguém aguenta mais. De um jeito ou de outro, a gente vai voltar presencial ano que vem. Pois é, a reunião, o que foi escolhido foi o seguinte, né? Para para começar dia 7 de março e um período normal, presencial. É para ser 100% presencial. Porque o misto, caso tenha, não é o misto que não é feito no ensino fundamental, porque no fundamental uma parte da turma vai uma semana, né? E aí a outra parte da turma vai a outra semana. Aí aqui não vai ser assim. Vai ser todo mundo indo mesmo. Se fosse o misto, seria só esse semestre que vem e 25% das aulas seriam online e as outras 75% presencial. Mas aí todo mundo iria no presencial. Mas o que foi decidido por um. E assim, mas não é certeza que vai ser. Mas na reunião lá, nossa suspensão de máscara é só com o governo, né? Porque é com o governo federal, estadual. Isso aí a gente, por exemplo, a universidade não pode dizer, não vai ninguém usar máscara, não pode fazer isso. Ela pode, caso o governo peça para tirar, ela pode recomendar que use, ela não pode obrigar que use, né? Eu, por exemplo, assim, quando voltar às aulas, não interessa se tá todo mundo vacinado, mas eu vou usar máscara. Eu acho que eu vou usar aquele negócio de plástico grande. Mas o que ficou decidido foi as aulas começarem em 7 de março e o normal mesmo, o calendário, a mesma quantidade de aula, né, do que era antes. Só que talvez não seja assim, né, porque foi uma decisão muito apertada, só foi um voto de diferença. Tem essas coisas, outras variantes, e também tem essa questão da vacina, quanto tempo ela segura a imunidade, né? Enfim, talvez já no começo do ano que vem já tenha que vacinar de novo. Mas aí, enfim, mas o fato é, de um jeito ou de outro a gente tem que voltar. Que ninguém já. É uma coisa assim que. Um consenso que ninguém aguenta mais, nem professor, nem ninguém. Ó, vamos lá para a prova. Eu vou corrigir ela aqui. O assunto da próxima atividade é números reais. Vocês vão achar bem melhor.
Eu, particularmente, quando eu estudava, era o melhor capítulo que eu achava. Que eu achei, né? O capítulo mais fácil. Porque já é muito familiar do que a gente viu, diferente desse que é um pouco esquisito, né? Aí a primeira é o seguinte, ó. F de x em y para provar que é infinito, né? Para provar que é infinito, não, desculpa. Você tem uma f que ela é sobrejetiva. Eu acho exatamente isso. Vai ficar igual gripe. E gripe, até hoje a gripe todo ano tem a vacina, né? Eu pelo menos tomava antes da pandemia, tomava todo ano. E aí vai ficar sempre essa coisa de ter que se vacinar, né? Se y é infinito e f é sobrejetiva, para provar que o x é infinito, né? Aí aqui você tem que usar um corolário que está no livro. Todos os corolários do livro, todos que eu passei, vocês podem, ou no caso, poderiam, né? Usar, basta citar o corolário. Ou você poderia enunciar o corolário, né? Pegar e dizer, pelo corolário tal, também servia. Mas assim, tem um corolário que é o seguinte, lá dos conjuntos finitos, né? Corolário. Se f de x em y é injetiva, perdão, é sobre, né? É sobre e, e x é finito. É isso aqui mesmo? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. E x é finito, então o y é finito, né? Então bastava usar esse corolário, porque a solução seria você supor por absurdo que o x é infinito. Então, se o x for infinito, o que acontece? Não, perdão. Eu quero provar que ele é infinito, então eu tenho que supor que ele é finito. Desculpem. Então, se o x for finito, não tem nada a ver supor que ele é infinito se eu quero provar que ele é. E aí é só você usar o corolário, porque é o seguinte. No corolário, se o domínio for finito, o contradomínio é finito. É basicamente uma contrapositiva, uma negação do corolário. Porque se o x for finito pelo corolário, por esse corolário aqui acima, né? Y seria finito. Porque a f é sobrejetiva, né? Pois f é sobrejetiva. É o jeito mais fácil de fazer. Absurdo, né? Contradição, porque o y é infinito. Construção não. Contradição, pois y é infinito. Só isso. Fácil, né? É fácil. É só. Não tem truque nem. É uma negação do enunciado corolário, basicamente. Ok? Entenderam, né? A gente vendo assim, a gente entende numa boa. Agora, ruim é que a gente vai Pois fazer, é, entendeu? mas aí todos esses Que vai exercícios, entender é simples, não é? aliás, todo exercício eu sempre falo que é sempre mais fácil depois de feito. Porque você já viu a resposta, ou então já viu alguém fazendo, né?
Mas fazer. Esse aqui até que é fácil, mas. Aí a segunda, né? Deixa eu ver se vocês comentaram uma coisa aqui. Segunda tem. Pelo menos na minha concepção, tem várias maneiras de você fazer essa segunda. Mas eu vou fazer um jeito que. Como se estivesse imitando o conteúdo que eu fiz, né? Mas é assim, ó. Seja x um conjunto finito e y infinito. Então, vou até colocar aqui, ó. O x é finito, tá? E o y infinito. E aí, o que o exercício pede? É para provar que existe uma função sobrejetiva de g, uma função sobrejetiva de y em x, tá? Uma função g sobrejetiva de y em x. E aí tem várias maneiras de fazer, mas o jeito que talvez seria o mais intuitivo com o que eu falei, mas é claro, assim, se vocês fizerem de outra maneira também não tem problema não. Mas basicamente é você definir uma função sobrejetiva. Aí o x aqui ele é finito, né? Então, como o x é finito, aí só para facilitar, eu vou escrever o x como sendo x1, né? x2, tal, xn, assim, tá? Então, você escreve. Aí qual é o jeito mais fácil? Como o y é infinito, eu vou pegar um ponto, ele é não vazio, né? Porque se ele fosse vazio, ele seria finito. Aí você pega um ponto aqui. E aí, de cara, você já define que esse primeiro ponto é o g do y1 é o x1. Então, como o y é infinito, ele é não vazio, né? Então, eu vou colocar direto assim, como o y é não vazio, você pega um elemento lá, tome y aqui e defina g de y1 como sendo x1. Você define que o y1 vai no x1. E aí você vai fazer agora eu vou fazer uma construção parecida com o que eu já fiz aqui, em outras situações. Deixa eu botar um tamanho aqui. E aí, agora de novo, ó. Daí, agora eu vou fazer essa construção. Esse conjunto aqui, y menos o ponto y1, ele é não vazio. Por que ele é não vazio? Porque como o y é infinito, se eu tirar um ponto do y, ele continua sendo não vazio. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um ponto lá. Eu já fiz isso aqui. Tá? Eu pego um ponto lá, e aí eu defino, que eu vou economizar, não vou escrever todos os detalhes, não. O g de y2 como sendo x2. Tá? Aí você faz a mesma coisa. Agora, eu tiro 2, né? Tiro os dois que eu consegui. É não vazio novamente, porque é infinito, então se eu tirar 2 pontos, continua sendo não vazio. E aí significa que existe um ponto aqui. E aí pronto. E você vai fazendo isso até preencher. Eu não quero que preencha aqui, né? Você pega ali. Eu não sei se é eu que não estou entendendo bem, mas é um pouco confuso, porque como ela é sobrejetiva, vai ser igual, né? Tipo, todo x vai em y e o y vai ter o É, x. Só que como é infinito, o x é finito, não era para dar, não. Sei lá, o y vai sobrar.
Mas no eu X. não concluí não ainda. Não, então, mas eu não consigo, fica um pouco confuso na minha cabeça. Pois é, mas assim, você quer que não sobre, porque como assim? Não, porque vai sobrar do Y, entendeu? Porque o Y Mas é infinito e o X é finito, aí tá, sobra mas do Y. é porque eu não terminei ainda. Você vai o último do X0, você vai esperar. O Danilo quer falar? Eu acho que ele tá confundindo sobrejetiva com objetiva, não? Oi? A sobrejetiva, Levi, não pode sobrar ninguém no X, né? Sobrejetiva é dado um elemento no X, existe um elemento no Y, tal que o G dele vai. Eu acho que eu confundi realmente com o objetivo, por isso que eu dei esse É, bug. só, Eu pensei que. só para, por exemplo, a objetiva, se você fosse fazer o gráfico, ela não pode sobrar ninguém em lugar nenhum, tá? Tem que ser assim, ó, Então, acho que foi isso realmente que eu estava confundindo. Porque. né? A objetiva. A injetiva, ela pode ocorrer isso aqui. A, perdão, a injetiva tem que ser isso, né? Mas não significa que não sobre aqui, ó. Pode sobrar um elemento no contradomínio. A sobrejetiva não pode sobrar ninguém no contradomínio. Essa aqui é uma sobrejetiva. Aí você está vendo que, por exemplo, nesse exemplo aqui preto, os elementos desse conjunto aqui, eu tenho mais elementos desse do que desse aqui. Não é verdade? Como no nosso caso, ó, nesse caso aqui, eu tenho infinitos elementos aqui, que com certeza é maior do que os finitos que estão aqui. E aí você vai fazer o quê? Eu vou construir aqui, o que eu estava construindo? Eu estava primeiro pegando os n-1 primeiros e dando um caminho para eles. Aí o último que sobrar, Todo Y vai ter alguma ligação no X, né? Ainda que seja infinito. você Mas vai. realmente foi o que o Daniel falou. Eu confundi com o subjetivo, porque o subjetivo tem que ser igual. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Porque Mas agora foi. o que eu fiz até agora? Eu liguei o y1 no x1, aí peguei, encontrei um outro, aí peguei o 3 aqui, né? Então defini que vai lá no outro, que no sobrejeito não pode sobrar nada no x, né? Aí só para o entendimento, eu vou fazer mais um aqui. Eu vou fazer o x n-1 e o xn. Aí, da mesma forma que eu construí esses três, eu construo um outro yn-1, que vai nesse aqui. E todos os outros que sobrarem, todos os outros, eu vou mandar todos para esse último. E aí, você definiu uma função, tá? Por exemplo, ó, a mesma forma aqui, o conjunto do y1 até o yn, perdão, até o yn-2 é diferente do vazio, e aí vai existir um yn-1 pertencente aqui. Tá ok? E aí você define o y, o g de y, n-1, igual a x, n-1. Só que para os outros elementos do conjunto eles terem imagem, né? Você pegar os elementos dele ter imagem, você define os outros como todos os outros indo para esse ponto. Pode, né? Todos os infinitos aqui, ó, eles vão para lá, para o mesmo ponto. Isso aqui pode ocorrer. E aí a sua função g vai ser o seguinte. Por exemplo, você pode definir assim. Primeiro você define um. Deixa eu ver.
Para todo ponto que não é... Defina G de X. Ó, coisinha chata esse negócio. G de X igual a XN. Para todo X diferente... pertencente a esse conjunto aqui. Se está nesse conjunto aqui, ó, você definiu cada um indo para um x1, x2, xn. Quando não está nesse conjunto, aí você define todos os outros indo para o xn. É uma maneira de definir a função sobrejetiva. Você pode fazer assim, ó, para eu colocar a expressão dela final, y em x, e aí você bota assim, g de x como sendo x. O g de x é xi, se o i está entre 1 e n menos 1. Não é nem isso. G de yi para o i variando de 1 até n menos 1. E o g de x como sendo xn, se o x pertence ou se é diferente daqueles is que eu defini. Tá? Pronto, ela é sobrejetiva. E cada elemento desse do x, o que é sobrejetiva? Cada elemento do x vai existir um elemento do y, então que o g desse elemento do y vai ser aquele elemento do x. E aí você definiu para os n-1 primeiros, você define assim. É claro que isso aqui é um jeito, né? Tem, como eu falei, esse aqui é uma questão que você pode fazer de várias maneiras. E os outros infinitos pontos, você coloca todos para essa imagem do xn e acabou. É uma maneira que eu achei que... Ok? Então, essa aqui é uma maneira, mas essa aqui tem várias outras maneiras de fazer. Entendi. Entendeu, né? Aí, qual é a questão? A terceira, né? Essa terceira, para mim, ela é um pouco difícil, porque é o seguinte, né? Seja um número real, não nulo, né? Tá ok? Ele mais o inverso dele é inteiro, né? Professor, quando terminar a correção, você pode fazer uma questão, mais uma, a respeito do segundo princípio? Eu não preparei, não. Só se eu for olhar aqui em algum lugar. Porque, por ser o segundo princípio, eu fiquei meio bugado. Mas eu Mas fiz não é lá. tão assim diferente do... Mas, Pelo menos uma questãozinha para poder dar eu vou ter que uma pegar ajudada. algum livro aqui e procurar. Um da Olimpíada. Beleza. Acho que tem aqui. Então, se x é diferente de zero então, x elevado a n mais x elevado a menos n, isso aqui é inteiro. Aí, na prova de vocês, eu botei assim, para todo n natural. Mas o exercício, isso aqui é verdadeiro para todo n inteiro. Mas, para vocês, bastava isso aqui mesmo. Aí, como eu falei lá no dia que eu apresentei a prova, você tinha que usar o princípio de indução, a segunda versão, né? Deixa eu escrever ele aqui. Eu vou escrever aqui. Eu não lembro os enunciados todos, não, mas vocês não precisavam também lembrar, né? Então, segundo princípio de indução, ele diz o seguinte, né? Se eu vou resumir aqui, se eu tenho se o conjunto contido em N, tá ok.
Aí tem a propriedade, né? Para todo n natural, se x contém todos os números. M menor que N, né? Aham, esse negocinho chato. Aí o N também vai tá dentro do coisa. Todos os números m menor que n, né? Exatamente, então. Aí você vê que eu fiquei vendo a definição que aprendi. Eu não tô nem com É, caderno, viu? a hipótese de indução, isso aí é bom, porque a hipótese de indução difere. Por que difere um pouco do primeiro caso? Porque no primeiro caso, a hipótese de indução é só para um n. Se vale para aquele n, vale por n mais um. A hipótese de indução, nesse caso, você tem que supor que vale para todos os n's menor do que aquele valor que você quer provar. Por exemplo, se eu quero provar que o n mais 1 satisfaz, eu suponho que aquela condição valha para todo n menor que n, no caso, para todo m menor que n mais 1, né? Ou menor ou igual do que n, né? Mas basicamente, eu vou escrever aqui, ó. Então, a prova é usando esse segundo princípio de indução. E aí a mesma coisa, né? Se o n, eu vou resumir aqui, o caso base, né? Por exemplo, se n é 1, aí já, por hipótese, eu já sei que isso aqui é inteiro, né? Aí qual é a diferença da hipótese de indução? Por exemplo, a hipótese de indução, eu vou colocar aqui de outra cor. Se fosse para usar o primeiro princípio, você simplesmente escreveria, suponha que vale o... Para algum n, né? Para... Não é isso? Mas a verdadeira, usando o segundo, você vai fazer o seguinte, suponha que x elevado a n mais x elevado a menos m, isso aqui é inteiro, para todo m menor do que... Como eu vou colocar o m, o n mais 1, então você pode colocar assim. Ou você pode colocar m menor ou igual que n, ou menor que n mais 1. Você pode fazer assim. E aí que... Então, e aí eu vou provar agora que o n mais 1 tá lá, né? No caso. Então, eu tenho que provar que ele é inteiro. E aí é diferente, porque no primeiro só é para aquele n. No segundo, não. Ela vale para todo m menor do que o que eu quero. Você poderia até botar um n ali para ficar igual, né? Vou botar assim, menor ou igual que n, né? Porque aí... E aí eu tenho que provar que esse aqui... Acho que eu acertei aí, viu? Ai, que susto. Se não acertei, pelo menos um bocado aí eu fiz. Deixa eu baixar o volume aqui, porque... Então aí eu botar o volume alto, aí vocês falam uma coisinha e fica... Tu com fone aí, né? O cara fala aqui do nada, aí dá um. É, tá? Aí aqui a dificuldade é que você tem que só mais subtrair umas coisas. Eu vou dar uma colada aqui na... Na verdade, eu não sei nem onde eu coloquei mais. Mas vamos lá, né? X é n mais 1. Aí, se eu não me engano... Cadê? Vamos lá. Uma pescada aqui. Então, tendo que só mais subtrair x n menos 1 menos xn menos 1. Agora eu vou só mais subtrair outra coisa aqui. X
O que está em azul era o que tinha, né? Muito bem. Aí aqui, ó, nesses dois primeiros aqui, eu vou colocar o x elevado a n em evidência. Então vai ficar assim, ó. X elevado a n, que multiplica x, mais x elevado a n menos 1. Tá? São esses dois primeiros. Agora eu vou pegar esses dois aqui. Eu vou colocar o 1 sobre x elevado a n em evidência. Então vai ficar 1 sobre x elevado a menos 1 mais 1 sobre x. E aí sobraram esses dois aqui, né? Que eu vou colocar simplesmente eles aqui, menos assim. Aqui eu vou repetir. Aqui, vou deixar assim mesmo. Sobre x elevado a n. Aqui observem que aqui é x, né? Porque eu estou pegando 1 sobre x, que vai dar o próprio x. Aí 1 sobre x, eu vou colocar como x a menos 1. Menos. Esse último eu só vou repetir. E aí agora eu vou colocar esses dois aqui em evidência. Esse aqui, ó. E aí, agora lembrando da nossa hipótese de indução. A hipótese de indução, eu vou só colocar aqui do lado, só para a gente relembrar. Que esse aqui é inteiro para todo m menor ou igual que n, né? Então, se é para todo m menor ou igual que n, esse aqui já é, né? Esse aqui tem que ser, que é como o m sendo 1. Esse aqui tem que ser também, porque é o m sendo n. E o truque é também que este aqui também é inteiro, o que é m igual a n menos 1. Ou seja, para todo m menor ou igual do que n. E aqui inclui os casos m igual a 1, m igual a n e m igual a n menos 1. Então, esses três elementos sendo inteiro, produto de inteiro é inteiro, esses dois. E aí a diferença de inteiros também é inteiro. Então, tudo isso aqui é um número inteiro. E aí está provado, né? Você provou que com o n mais 1 ele é inteiro. Ok? Então, a diferença aqui, ó, da indução do primeiro caso é que você só tem a possibilidade do n ser aquela que valer aquela propriedade. Da segunda, não. Mais elementos podem gozar da propriedade. Ok? Pois é, a conta em si não precisa ser igual, não. Entendeu? Aliás, nada do que vocês fizerem tem que ser igual ao meu, não. Essa disciplina é uma disciplina que ela permite que você faça as coisas diferentes, né? O raciocínio não tem que ser igual exatamente o meu. Tem que estar correto. Não tem que estar exatamente como eu estou fazendo aqui, não. O que eu acho que o que eu faço é tentar fazer o jeito mais fácil. Ok? Mas a ideia, essa questão, inevitavelmente, a ideia é usar esses dois aqui. Porque eu não conheço, pelo menos, a solução dela de outro jeito. Mas, enfim, né?
Não tem que estar exatamente como eu estou fazendo aqui, não. Nem a escrita tem que estar parecida, até porque ninguém escreve igual, né? Entenderam, né? Aí agora é a quarta, né? Essa quarta aqui tem várias, pelo menos o meu sentimento é que tem algumas maneiras de fazer, mas tem uma maneira muito fácil, que eu pelo menos esperava que vocês fizessem dessa maneira aqui. Eu vou fazer separado. Tem uma maneira muito fácil, porque como eu falei, tudo que eu fiz na sala vocês podem usar, inclusive os exercícios, né? A Ana é basicamente para encontrar a fórmula, é para provar uma fórmula, é para cardinalidade, tá? Aí, para mim, pelo menos, o jeito mais fácil é você usar aquela outra fórmula, vocês lembram? Que eu fiz aqui na sala? Cardinalidade da união de dois conjuntos. Eu fiz para dois. É claro que, assim, você pode. Tem outros jeitos mais longos, mas pelo menos eu acho que é o jeito mais fácil esse aqui. É usar essa fórmula. Sem usar essa fórmula fica realmente complicado. Mas como eu já fiz, vocês poderiam usar. E aí é, por exemplo, ó, vocês vão ver aqui. Aí, por exemplo, cardinalidade do x ali, ó, você vai dividir. Escreve assim, x unido, aí você coloca desse jeito. E aí, esse conjunto aqui vai ser o meu A, e este outro aqui vai ser o B. Então, eu vou usar a fórmula para esses dois aqui. Porque essa fórmula vale para o A e o B quaisquer, né? Desde que eles sejam finitos, né? E aí, por exemplo, se eu usar a fórmula desse jeito aqui, isso aqui vai ser igual a quê? A cardinalidade do x mais a cardinalidade do y unido com o z, né? Menos a cardinalidade do x interseção com o y unido com z. Então, eu usei a fórmula só que com o a igual a x e o b igual a y unido com z. E agora eu vou usar de novo. Repito aqui, ó, cardinalidade de x mais esse pedaço aqui, eu vou usar a fórmula de novo. Então, vai ficar o quê? Cardinalidade de y mais cardinalidade de z menos a cardinalidade da interseção agora daqueles dois. E aí eu repito ali menos aquela sobrou ali um pedacinho, né? E aí, eu não sei se vocês lembram mais lá de conjuntos, ó. Isso aqui é a mesma coisa de x interseção com y unido com x interseção com z. Então você vai escrever assim. Vai ficar x interseção com y unido x interseção com z. E aí você usa de novo agora a fórmula para esses dois conjuntos aqui. Esse aqui sendo o A, esse aqui sendo o A e esse aqui sendo o B. Então vai ficar cardinalidade de x mais a cardinalidade de y mais a cardinalidade de z menos a card de y interseção z. Aí, menos, eu vou abrir um parênteses aqui, porque agora eu vou usar a fórmula para esses dois aqui. Então, vai ficar card de x inter y mais card de x
inter Z menos card de x inter y, interseção com outro, né? Assim. Então, card x mais menos. Novamente, esse aqui é o jeito que eu acho mais fácil, mas tem como você fazer, por exemplo, como são finitos, né? Você poderia colocar os elementos de todos os conjuntos e fazer, mas esse daria mais trabalho, mas agora é só repetir aqui, né? Card menos, agora tô fazendo jogo de sinal, né? Porque eu tenho um parênteses aqui, ó, tá pegando tudo. E aqui também. Aí, mais. Aí, agora tem que só observar que essa interseção desses elementos. Isso aqui é a mesma coisa de x inter y inter z, né? É a mesma coisa. Só porque tem duas interseções de x, é a mesma coisa. Como tem, é tudo interseção. E aí pronto. Essa aqui é a fórmula, né? Essa aqui. Tá? Tá certo. Tá gravado mesmo a aula. Vai fazer 5 provas. A ideia. Será se daria certo? Card X mais card. Não sei. Você tá dizendo. Aqui, é? Você tá dizendo aqui, sendo união? Assim, na medida que você consiga colocar. Assim, se você pudesse, vamos supor que você queira calcular só isso aqui, né? Card da união, a união, é só usar a fórmula. Agora isso aqui, só se fosse disjunto. Entendi o que você quer. Entendi o que você quer. Você está dizendo assim, porque. Peraí. X unido com Y unido com Z. Você quer transformar em três uniões. Mas só daria certo se as uniões fossem disjuntas, né? Essas três aqui, por exemplo. Se essas três. Para poder somar como você está querendo aqui, né? Porque só vale isso, por exemplo. Em geral, né? A cardinalidade dos três é só a soma das cardinalidades se os três forem disjuntos. Então, se esses três que você colocou já não dá certo, né? Pode ser que dê, né? E como é união, pode ser que a interseção desse não tenha nada aqui. O problema é que eles não são 2 a 2 disjuntos, né? Tem isso aí também. Só se fosse 2 a 2 disjuntos, aí você pode fazer isso. Então, esse aqui é o jeito mais fácil, que é usar aquela fórmula. A ideia é fazer cinco bichinhos. 5 atividades.
Aí eu vou ver como é que é o desempenho de vocês para ver como é que eu vou fazer a média, né? Então, CGF é uma função tal que... Essa daqui, eu acho, ela não é difícil. Eu botei esse... Mas assim, vocês têm que ter no mínimo 3 notas, né? Mas vocês vão ter mais de 3 notas. Aí é só escolher 3 ou 2, né? Depende muito do que vai acontecer. Então, você tem uma função que ela faz isso. Aí tem que provar esses itens aqui. Aí, antes de provar os itens, vocês têm que provar que quando uma função é essa daqui, ela é injetiva. Então, uma observação aqui teria que ser feita antes de provar os itens, é que ela é injetiva. Porque, por exemplo, como é que prova que é injetiva, né? Se o f de x é igual a f de y, eu tenho que provar que x é igual a y. Mas aí é fácil usando aquela propriedade, né? Porque, por exemplo, se o f de x é igual a f de y, o f do f de x, é como se você estivesse passando um f, né? O f do f de x é igual ao f do f de y. E aí, pela propriedade, o f do f de x é x e o f do f de y é y. Então, ela é injetiva. E aí, ela sendo injetiva, você resolve todos os itens de uma vez só. É só basicamente citar os resultados, essa aqui. Letra A, né? A letra A, ela diz o quê? Se y é finito, x é finito. É só usar os corolários, né? É. Tipo, eu fiz de jeito aí, não sei se tá certo, né? Eu não sei se tu fez assim, não, que eu achei Não, eu muito... fiz, pô. Eu Não, coloquei os corolários assim aí. tá bem esquisito lá o que tu fez. X é infinito. Se x é... É simples, é porque falta atenção também, mas Hum, de boa. Tu não quer repassar nessa prova aí, não? Pra nós fazer de novo? agora já era. Então, se x é finito... aqui, assim, depois disso fica meio óbvio, né? Porque eu não vou escrever enunciado, não. Porque, por exemplo, eu quero provar... ó, se o x for infinito, né? E aí, o corolário, um dos corolários do livro, né? Vai implicar que o y é infinito. E aí, contradição, né? Basicamente é isso. Isso aqui é a mesma coisa da segunda questão, basicamente. E aí, por exemplo, se o y for infinito, é o contrário, né? Porque se ele for finito, o x vai ter que ser finito. Você poderia até usar a letra A aqui, ó. Porque imagina o seguinte, ó. Na letra B, se o x for infinito, o y é infinito. Supõe por absurdo que o y é finito. Pelo item A, o x tem que ser finito. Logo, contradição. Entenderam o item B? Eu poderia ter usado o item A sem problema nenhum. Ou então usar o mesmo corolário que você fez. E aí, por exemplo, se esse aqui é numerável, então esse aqui é numerável. Tem um corolário que é exatamente assim. Se a função é injetiva e o y é numerável, então o x é numerável. É só você dizer que o corolário, você falar pelo corolário tal e como a função é injetiva, eu nem lembro mais qual é o corolário, mas é um corolário que diz exatamente isso. Então não tinha muito o que fazer nessa questão. É só você constatar. Deixa eu ver o corolário aqui. Eu não estou nem lembrando mais. Rapaz, a minha ficou meio certa, viu? Depois eu quero ver aí. Pode falar. Acho que o mais difícil era provar que era injetiva, né? Que É. os resultados já passou em sala. E essa função, ela é injetiva? Ela é a função identidade, não, né? Não necessariamente, né?
seria a identidade se o x fosse igual ao y. Mas ela vai ser a identidade, só que não vai ser... isso aí meio que, assim, você acaba provando que ela... É porque eu não pedi tanto, né? Mas você provaria que ela é identidade, ela só não é identidade, porque a identidade, por definição, é quando o y é igual a x. Mas ela, você consegue provar que ela, se eu não estiver enganado, você consegue provar que ela é isso aqui, né? A identidade, só que não é oficialmente identidade, porque a identidade é quando x é igual a y. É de x. Mas acho que, se eu não me engano, você prova que é exatamente isso. Mas não precisa para vocês, né, provar que ela era assim. Mas o difícil mesmo, o truque, era só perceber que ela é injetiva e usar de imediato os resultados. Só O isso. meu ficou mais ou menos assim. Só que teve um pouco. Eu não sei se tu vai entender, mas eu acredito que deu certo. É, pelo menos alguma coisa tu vai considerar aí. Vou dar uma Porque, olhada, né? Eu vou ler, porque vocês escreveram mais da prova passada? Aí eu vou parar, não é porque para corrigir eu não posso só olhar assim e dizer que tá certo. Mas eu já dei uma vista nas três. Inclusive, essa questão aqui, um de vocês, eu ia pensar de outra maneira, mas essa quarta questão aqui foi um de vocês que fez. Ficou muito boa, eu achei. Acho que foi a sua, né, Danila? Você fez assim, né? Pois é, ficou muito bom. Eu achei que ficou ótimo. É muito bom quando você vê uma solução pequena e que resolve, né? Porque às vezes você vê umas coisas muito grandes. Uhum. Gostei, ficou muito boa. É bom, assim, é sempre bom quando você vê uma coisa diferente. E pelo menos essas disciplinas, não, ela permite que as questões tenham outras soluções, né? Não tem sempre as mesmas coisas. Na verdade, eu até prefiro que façam diferente da minha, porque aí eu me surpreendo. Fazer igual é sempre muito chato. Ok? Deixa eu ver se eu pego uma questão. Eu não sei nem se tem. Que seja como é que é? Indução. Segundo processo de indução, né? Eu comprei um livro. Quer dizer, eu não. Aplicações. se tu puder falar um pouquinho também a respeito de função inversa, eu sei que é o conteúdo anterior, mas Função inversa. só um pouquinho, falar um pouquinho de função inversa, composta. Aí tu faz a questão do segundo princípio depois. Mas eu vou falar exatamente o quê? Não Inversa à sei, esquerda, à direita, é? Você tá. falar um pouco sobre. Mas eu fico pensando o que eu falaria assim, mas não sei. Porque, porque assim, se for para repetir a mesma coisa, vocês podem ver o vídeo. Mas aí, exatamente assim, qual é a tua dúvida? Não, era mais para dar tipo uma recapitulada, porque eu não, essa parte aí eu fico meio perdido. Ó, assim, vou tentar resumir aqui. Porque com uma função tem inversa à esquerda e tem inversa à direita, eu já nem lembro mais, vou ter que dar uma colada. Eu não lembro da teoria, não. Mas funções inversas, né? Porque geralmente tem inversa à direita não é ser inversível, né? Inclusive, o Danilo até perguntou um negócio que o livro não fala funções inversas, mas realmente é o que acontece. Por exemplo, aquela questão por exemplo, pega uma função injetiva, né? F de A em B. O livro diz, se a função for injetiva, existe uma G, né? Ou o livro não, né? O resultado existe G
assim, tal que f do g de x, né? Qual é g do f de x? Eu não lembro mais não. Inversa à esquerda. É g do f de x. É x. O livro, o que acontece é o seguinte. Uma função, quando ela é bijetiva, aliás, uma função é bijetiva quando, ou, por exemplo, a f, ou a g é a inversa da f, né? Se ocorre isso, né? F composta com G é X e G composta com F é X. Se ocorre só um dos casos, ela é inversa à esquerda ou à direita. Aí aqui é inversa à esquerda, porque ela está à esquerda da função F, né? Mas aí no livro, ele não comenta isso, mas realmente acontece. Se a função for injetiva, é construída uma função, se é possível construir uma função que satisfaz isso, e essa função é sobrejetiva. E se a função for sobrejetiva, só que o livro não fala que ela é sobrejetiva, mas é o que acontece. E se ela for sobrejetiva, existe uma g tal que f do g de x é x, e esta aqui é injetiva. E aí, quando ela é sobre e ela é injetiva ao mesmo tempo, ela é objetiva e vale os dois, né? Vale essas duas igualdades aqui. E se vale as duas igualdades, você prova que ela é bijetiva. Assim, se, por exemplo, geralmente no ensino médio eles fazem assim, né? Você pega uma função, pega a reta y igual a x. Acabou caindo aqui, ó. Voltando agora. O seu caiu ou foi o meu? Não, o meu. Acabou caindo, eu Ah. voltei agora. Geralmente no ensino médio eles fazem assim, né? Para explicar um pouco para os alunos, uma função ela é inversa da outra quando ela é simétrica em relação a essa reta y igual a x. Simétrica é, por exemplo, o desenho que eu fizer aqui, ó, eu tenho que fazer do outro lado. Então, se isso ocorre, ou por exemplo, vamos supor que se eu fizer um desenho assim, aí você tem que imaginar o simétrico dela indo para lá. Então, se duas funções são assim, quer dizer que ela é uma inversa da outra. Ok? Mas eu não sei muito o que que eu falo, além do que eu já falei. Porque também, fala assim, em geral é muito complicado para responder. É mais fácil responder uma dúvida específica. Eu não sei, Levi, onde é que tá. Tá beleza, eu acredito que deu pra melhorar. Ó, por exemplo, ó, tem um exercício que é assim, já que vocês usando. É porque, no geral, para eu explicar assim no geral, só se eu desse uma outra aula. Mas, por exemplo, já que. Só para a gente encerrar com o exemplo do indução, do segundo caso, eu acho que esse aqui se encaixa. Vocês conhecem a sequência Fibonacci? Já ouviram falar, né? A indiscreta eu acho que pelo menos ouviram falar. Ou quando assistiram aquele filme Código da Vinci, né? Primeira vez que eu ouvi falar da sequência Fibonacci foi nesse filme, 2006. Então vamos fazer um exemplo que tem a ver com a sequência Fibonacci. O livro é esse aqui, ó, para vocês que querem depois dar uma olhada. É muito bom. Eu- Iniciação à Matemática, um curso com problemas e soluções. É muito bom esse livro. Até para vocês matarem o tempo aí com alguma coisa.
Então, considerem, na verdade, assim, sequência Fibonacci. Sequência assim, né? 1, aí 2, 3, 5, 8. O posterior é a soma dos dois anteriores, né? Ou também você pode escrever assim. Forma de recorrência, onde o f de 1 é igual a f de 2, que é 1. Então, você pode escrever assim. E aí, o exemplo é o seguinte, ó. Mostra que Fn é sempre menor do que 7 sobre 4 elevado a n. Todos os termos da sequência Fibonacci são menores do que 7 quartos elevado a n. Ou seja, o F80 é menor do que 7 sobre 4 elevado a 80. E aí, por exemplo, né? Aí a prova é feita por indução e usando o segundo caso. Por exemplo, para n igual a 1, o f de 1 é 1, que é menor do que 7 quartos, né? Vou fazer só uns casos aqui, por exemplo, o f de 2 é 1, que é menor do que 7 quartos. Só para... Vai ficar assim. Aí o f de... Não é necessário fazer isso, né? Mas o f de 3, se bem que é 2, né? Que é a soma dos dois anteriores. Aí você tem que verificar que é menor do que isso aqui. Eu vou escrever aqui, pode falar. Alguém levantou a Tem a mão? fórmula genérica, né? Com 1 mais raiz de 5 e 1 menos raiz de 5. Isso, As tem. frações e tal. Essa fórmula é a solução essa fórmula que você falou aí, é a solução dessa recorrência aqui. Quando você estuda resolver recorrências, aí você resolve essa solução, exatamente essa. Isso que você disse. 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n, aí tem uma outra coisa. Eu vou colocar aqui no iniciação a matemática no chat, aí você copia e pesquisa no um curso com problemas e soluções. Um livro muito bom. Fairley. Inclusive, o autor dele já veio aqui numa dessas semanas. 2019, né? Que é a última semana que teve. Foi 2019. Vou colocar só um autor, Martins. Pronto. Isso aqui. Iniciação Matemática, um curso com problemas e soluções. Crerley e Raciel Martins. Tem uma coleção dessas iniciações à matemática. E aí, enfim, né? Eu vou fazer só caso base mesmo. E aí, eu vou supor por hipótese de indução. Minha hipótese de indução vai ser o quê? F de m é menor do que 7 sobre 4 para todo m menor ou igual que n. E aí eu vou provar para o f de n mais 1, que vale também. E aí, a primeira coisa a ser feita é o f de n mais 1, como é a soma dos dois anteriores, eu vou usar essa fórmula aqui, tá? Então, isso aqui vai ser o f de n menos 1 mais f de n menos... aqui eu escrevi uma coisa errada. F de n, aqui, perdão. Aqui é n, né? Que é a soma dos dois anteriores, não pode ser assim. Tá? F de n menos 1 mais f de n. Então, primeiro eu escrevo isso, né? Isso aqui é verdade pela definição. E aí agora é o seguinte, por hipótese de indução, como vale isso aqui? Tá vendo? Isso aqui vale, em particular, vale para o m igual a n menos 1 e para o m igual a n. Então, isso aqui é menor
do que 7 sobre 4 elevado a n menos 1, mais 7 sobre 4 elevado a n. E aí, aqui tem que alguma coisa acontecer para dar certo, né? Por exemplo, 7 elevado a 7 elevado a n mais 1, né? Eu botei o 7 elevado a 7 sobre 4 elevado a n em evidência. Então fica isso aqui. Agora eu tenho que dar um jeito aqui, né? Porque isso aqui é 4 sobre 7, né? Mais 1. E ficou o quê? 11 sobre 7. E aí seria interessante para mim se isso aqui fosse menor do que 7 sobre 4, né? Seria interessante se aqui fosse menor do que 7 sobre 4. Mas é, né? Por exemplo, porque 44 é menor que 49, né? Sim. Né? E é a mesma coisa. Que 7 vezes... Aí você divide, tá? Então, essa fração aqui é menor do que 7 sobre 4. E aí acabou, né? Ficou 7 sobre 4. Ó, então, mais um exemplo aí da indução, do segundo caso de indução. Na verdade, é bom essa indução quando você tem que usar que o N satisfaz a mesma propriedade em diferentes casos, né? Basicamente é isso. Não é difícil de entender, né? É porque também esse exemplo, ele é bem providencial, né? Ele é exatamente o que a gente queria. Entendeu, Levi? Que você estava com dúvida? Entendi. Deixa eu ao abrir esse link aqui que você colocou. É exatamente isso aqui mesmo. Essa aqui é a fórmula de área. Essa aqui é a solução. É esquisito, né? Que é 1 sobre raiz de 5. Por exemplo, elevado a 3. Isso aqui elevado a 3 dá um número natural. Né? Sim. Esquisito nesse sentido. Ok, né? Acho que por hoje é só isso mesmo. Alguém tem alguma pergunta? E aí, na quarta-feira, a gente continua números reais. Continua não, começa números reais. Aí vocês vão ver que é melhor essa parte do que os outros dois, principalmente capítulo 2. É como se estivesse começando do zero. Geralmente, muitas disciplinas de análise começa desse capítulo que eu vou começar agora, mas eu prefiro passar os outros dois para vocês terem uma base melhor. Ok? Então é isso, viu? Até quarta-feira, né? Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato. E a prova, eu não eu vou ver, mas no máximo até sexta-feira eu corrijo. São poucas, né? Viu? Então, boa tarde para vocês, se cuidem. Qualquer coisa Boa podem tarde. entrar em contato. Tchau. Até a próxima.